10, do versículo 12 a seguir, a palavra de Deus, ela diz assim: Então Josué falou ao Senhor, no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas: Sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Não está isto escrito no livro dos justos? O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se, quase um dia inteiro. Não houve dia semelhante a este, nem antes, nem depois dele. Tendo o Senhor assim atendido a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Amém? Então está aqui esse texto da palavra de Deus para a nossa reflexão, para o nosso aprendizado nessa noite. O tema dessa mensagem é: quando Deus entra na batalha, a vitória é certa. Amém, igreja? Eu tenho a certeza absoluta que nessa noite o Todo-Poderoso, Ele vai entrar nas batalhas da sua vida. Aquela luta que você tem enfrentado, aquela batalha que na ótica humana parece não haver saída, parece não haver solução, parece não ter jeito de você superar e vencer. Mas eu quero profetizar no poderoso nome do Senhor Jesus, que o Deus vivo, o Deus forte, o Deus todo-poderoso, Ele está se levantando do seu trono nessa noite em seu favor. Ele está indo batalhar em seu favor. Então você pode nessa noite ter a certeza absoluta dentro do seu coração que a vitória chegou. Amém, igreja? Vocês estão nessa fé? Sim ou não? Aleluia. Veja bem, o povo de Israel, quando saíram do Egito, eles saíram debaixo de uma promessa de Deus. Mas que promessa era esta? Era a promessa da conquista da terra prometida. A palavra de Deus diz que durante 40 anos eles caminharam pelo deserto em direção à terra prometida. E sabe que nesse período de 40 anos, é interessante que Deus, Ele precisava de um pastor, para que viesse nesses 40 anos, apacentar com amor, com mansidão, e ensinar ao povo de Israel as leis e os estatutos de Deus. E Deus levantou esse pastor amoroso, que foi Moisés. A Bíblia diz que Moisés, ele era o homem mais manso que havia no mundo. Moisés era paciente. Moisés se preocupava com o bem-estar do povo. Foram 40 anos enfrentando no deserto
todo tipo de adversidade. E Moisés apacentando o povo. Até que depois de 40 anos, eles chegaram à entrada de Canaã, a terra prometida. Só que em Canaã havia várias nações pagãs, perversas, idólatras. E ali Deus, ele já não precisava mais de um pastor, mas Deus precisava agora de um general de guerra, que viesse conduzir o povo de Israel para a batalha. Então, na entrada de Canaã, Deus, ele diz para Moisés subir a um monte chamado Nebo. Moisés sobe nesse monte, e Deus mostra do alto do monte toda a terra de Canaã, e Deus diz: Moisés, aqui está a promessa que eu fiz para vocês quando vocês estavam no Egito. Mas você não vai dar sequência, você não vai entrar nessa terra, você vai apenas ver ela com seus olhos. E ali no Monte Nebo, com 120 anos, Moisés morre. Na linguagem dos crentes, Moisés adormece no Senhor. E o próprio Deus sepulta Moisés. Após esse acontecimento se inicia o livro de Josué. E Deus vai pessoalmente falar com Josué. E Deus diz: Josué, o meu servo Moisés é morto. Agora eu quero que você se levanta. Eu quero que você tome a frente do meu povo. Eu quero que você lidere o meu povo. E você entre com eles em Canaã para conquistar essa terra. E Deus, ele passa algumas instruções para Josué. Ele diz: tão somente seja forte e corajoso. Não temas, nem te espante, porque eu, Senhor teu Deus, eu sou contigo por onde quer que andares. A partir daquele momento, ia ser peleja, ia ser batalha. Israel ia ter que vencer as nações, tirá-las de lá e tomar posse da terra prometida. Mas sabe que para se conquistar a terra, havia 3 fatos importantes que tanto Josué como o povo de Israel precisava entender. Fatos este que nós também precisamos entender acerca das vitórias que nós queremos para a nossa vida. O primeiro fato é esse: o povo ia ter que ir para a batalha. Eles não poderiam ficar acomodados, ficar temerosos, porque a conquista não ia chegar. Eles iam ter que ir para a batalha. E nós precisamos aprender isso. Se você quer ser uma pessoa vitoriosa, você precisa se movimentar. Você precisa levantar sua cabeça. Você precisa se colocar em linha de frente. Se você quer que a vitória chegue, você tem que ir para a batalha. A vitória não virá do nada. O segundo fato é esse: era necessário eles buscar a direção de Deus. Porque não adianta somente
ter a ousadia, a coragem, se colocar de pé e dizer: olha, eu vou enfrentar tudo, nada vai me deter, nada vai me parar. Só isso não basta. Nós precisamos ter orientação de Deus. Nós precisamos ter direção de Deus para todas as coisas. O Salmo 119, do verso 105, está escrito: lâmpadas para os meus pés e a tua palavra e luz para os meus caminhos. A direção da palavra de Deus nos conduz à vitória. Amém? Vai para a luta, mas vai com a direção da palavra de Deus. O terceiro fato importante é que diante da batalha, quando eles estivessem numa situação difícil, numa situação sem saída, era necessário eles crer de todo o coração que Deus ia entrar nessa batalha e Deus ia romper as barreiras do impossível. Ou seja, se levanta e vai para a luta, vai na direção da palavra de Deus, e quando você se deparar com uma situação sem saída, use a tua fé, creia de todo o teu coração que o Deus vivo, o Deus forte, o Deus todo-poderoso, Ele entra na peleja e Ele te dá vitória. Amém, igreja? Esse texto que nós acabamos de fazer a leitura, esse texto ele nos mostra que Josué e o exército de Israel estava de frente de uma grande batalha, porque eles iam indo socorrer os gibeonitas, e havia 5 reis que tinham feito aliança e se unido para poder vencer o povo de Israel. Aí você imagine chegar numa batalha com o exército, e quando eles olham, tem 5 exércitos armados para lutar contra eles. Essa foi a visão que Josué teve. 5 reis, 5 exércitos contra ele e o exército de Israel. Só que eles não temeram. Eles começaram a batalha contra os 5 exércitos, porque dentro do coração deles eles tinham a certeza absoluta da vitória. Sabe que o crente é o único que entra na batalha com a certeza da vitória. O crente que conhece o Deus que ele serve, ele nunca tem pensamento que ele vai perder, que ele vai ser derrotado, que o inimigo vai vencer ele, ou que ele será vencido pelos problemas. Não! Quem conhece o Deus Todo-Poderoso, quem sabe que esse Deus vivo habita dentro do coração, ele entra na batalha com a certeza da vitória. Alabassuri canta, alabassuri anda. Josué, o exército de Israel foram com essa certeza, e eles começaram a batalhar contra os 5 exércitos, mas era muito soldado inimigo. E é interessante que o texto sagrado diz, no verso 11, que o Todo-Poderoso entrou nessa batalha. Deus começou a mandar do céu uma chuva de pedra nos adversários de Josué. As pedras vinham e caíam em cima dos soldados inimigos. Enquanto um soldado de Israel matava um, a pedra de Deus que descia do céu matava 15, 20 de uma vez só. Deus estava pelejando. E o texto sagrado diz que era mais ou menos ao meio-dia,
que a palavra diz que o sol estava no meio do céu. E aquela peleja muito grande, Josué, como ele era general de guerra, Josué tinha experiência apenas olhando a peleja. Josué sabia que ele teria somente 12 horas da luz do sol. Ele sabia que ia anoitecer e a noite ia ficar mais difícil ainda, porque talvez no escuro, soldado de Israel poderia ferir outro soldado de Israel. E sabe que nessa peleja Josué, ele toma uma atitude de fé. Mas é impressionante como Deus se agrada quando nós usamos a nossa fé. É impressionante como que a fé honra a Deus e Deus honra a fé. É impressionante como a fé pode tudo e nada pode com a fé. É impressionante como a fé é capaz de romper as barreiras do impossível. Porque a fé nesse Deus Todo-Poderoso não teme o impossível. Porque no meio daquela peleja, Josué ele toma uma atitude de fé com ousadia. E Josué ele olha para o sol e ele diz: sol, pare aí agora. Lua, se detenha aí agora. É claro que o escritor, quando passou isso, ele passou uma visão humana daquela época. Porque Josué não tinha esse conhecimento da ciência que nós temos hoje. Porque nós sabemos que não é o sol que anda, nós sabemos que é a terra. O eixo da terra tem ali o contorno de rotação e translação em volta do sol. Mas Josué ele teve a fé, ele pediu para que o sistema do universo parasse. E o texto sagrado diz que Deus ouviu a oração de Josué, Deus respondeu à fé de Josué. Naquele exato momento, Deus, com seu infinito poder, ele simplesmente parou o eixo da terra. Deus, ele parou a rotação de todos os planetas que havia ali. Deus, ele parou o sistema do universo, porque o texto sagrado diz que o sol parou por quase um dia inteiro. O sol simplesmente, quando eles olhavam, estava ali no meio. Quem estava acostumado, desde quando nasceu, ver o sol se pôr e a noite chegar, o sol simplesmente não saía do meio. Os próprios inimigos ficam impressionados, porque talvez eles estavam esperando chegar a noite, talvez eles tinham alguma tática noturna contra Israel, mas a noite não chegava. A mão de Deus estava segurando o sistema do universo, e nessa peleja a Bíblia diz que o povo de Israel venceu todos os seus adversários. E o que é que nós podemos aprender aqui com essa lição da palavra de Deus? Nós podemos aprender, primeiro, que o desejo do coração de Deus é que nós venhamos vencer todas as batalhas da nossa vida. Amém, igreja? Nós podemos aprender que no momento em que nós tivermos a ousadia e manifestar a nossa fé, Deus, ele vai trazer resposta à nossa fé. Nós aprendemos que, se preciso for, Deus, ele vai parar a terra, Deus vai parar os planetas, Deus vai parar as galáxias, Deus vai parar o sistema do universo inteiro para dar vitória para o seu povo. Creia dentro do seu coração. O Todo-Poderoso está com as mãos estendidas para te abençoar. Creia dentro do seu coração. Não importa a magnitude da adversidade, não importa se é difícil
difícil, você adentrou no âmbito do impossível. O que importa é que o teu Deus é todo-poderoso, o teu Deus é o Deus do impossível, e a vitória vai chegar sim para a sua vida, no poderoso nome do Senhor Jesus. Amém, igreja? É tão interessante que hoje, com toda essa tecnologia, os cientistas estudam, os cientistas fazem cálculos, e eles dizem: olha, está faltando um dia aqui no calendário, a conta simplesmente não bate, está faltando um dia. E que dia é esse? O dia em que Deus parou a terra e todo o universo para dar vitória ao povo de Israel. Amém? Você pode aplaudir bem forte o nosso Senhor. Eu creio